Opa, opa, opa! Estamos aqui começando mais um podcast. Esse é o podcast de número 2. E como sempre, estamos aqui com os amigos da galera. Se apresenta aí, João e Elber. Pode ir, João. Pode falar primeiro. Fala aí, galera. Tudo bom? Boa noite. Nós estamos aqui com mais um podcast. E hoje eu tô que nem a Maria, aos pés do nosso convidado. Eita, né? Fala aí, Elber, pra nós. Fala aí, galera, tudo bom? Estamos aí iniciando mais um podcast. Vem chegando, vem aí assistindo, que hoje o assunto vai ser super bacana, Otávio. Isso, vamos lá, gente. Estamos aqui para esclarecer melhor com o nosso pastor Dorival, que já está há um bom tempo conosco, desde a época de congregação e agora como igreja. E ele não é só um pastor qualquer, nós já conhecemos esse pastor, gostamos muito dele. E é um especialista em teologia exegética, sem falar que já foi professor de seminário, dá algumas aulas por aí. Ele não gosta muito quando fala, não, né, João? Rapaz, nós estamos aqui, ó. Não vou falar não, porque alguém que não é do time pode não gostar, mas algum time fala aí que estamos em outro patamar. Fazer o quê, né? Os humilhados serão exaltados. Então vamos que vamos. Pastor, se apresente, por favor. Primeiro eu queria externar gratidão aí pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês, a fim de tratar, né, desse tema a respeito do novo céu e da nova terra. Né? Meu nome é Dorival Carvalho da Silva e estou aqui trabalhando em Itaperuna no ministério, enquanto ministro, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil há 22 anos. É um bom tempo. Na Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e agora nós estamos aqui completando aí 8 anos no ministério aqui nessa nova agência, né, do Reino de Deus, porque a Igreja Presbiteriana da SEAB em outubro irá celebrar 8 anos, né, enquanto igreja organizada. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É isso aí, galera. Nós estamos aqui para falar de um assunto que me chamou muita atenção em um culto de quinta-feira, que nosso pastor trouxe a meditação, e como ele já disse, nós vamos falar sobre novo céu e nova terra. E aí, Elbin, o que você acha disso? Sobre o Éden urbanizado? O Éden urbanizado. Vai ter trem lá? Vai ter trem? Quer saber se tem trem? É isso que a gente quer saber. Como vai ser essa nova Jerusalém aí? Como vai ser essa nova cidade? Vai ter carro voador? Como é que vai ser? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, esclarecer. Exato. A Bíblia de Genebra fala aqui um comentário sobre o novo céu e a nova terra, e ela fala uma frase que é a seguinte: alguns pensam que o novo universo será um mundo inteiramente novo, sem qualquer ligação com o velho. É verdade isso, pastor? É interessante, tem e outros também imaginam que o paraíso, né, futuro, o novo céu, né, muitos imaginam como uma coisa etérea, né, com efeitos especiais, né, com uma voz fantasmagórica. Sim. Então, não sei se é em função dos nossos pais, é importante ressaltar aqui, piedosos, né, sinceros, no afã de disseminar o evangelho, de alertar para a vida continuada. Então, realmente, a ideia que se tem é essa, né, de que será um paraíso futuro, algo assim etéreo, né, com efeitos especiais. Só que está muito claro, né, nas Escrituras, inclusive aqui em Apocalipse, ele falando do novo céu e da nova terra, em outras passagens das Escrituras. O foco é exatamente que Deus, eu estou até com uma frase aqui de um renomado, né, teólogo, Albert Wolters, onde ele diz o seguinte: devemos entender a salvação como recriação, não para inferir que Deus rejeita a sua primeira criação e em Jesus faz uma nova, mas para sugerir que ele persiste na sua original criação caída e salva. Ele se recusa a abandonar a obra de suas mãos. De fato, ele sacrifica o próprio Filho para salvar o seu projeto original. Portanto, a redenção obtida por Jesus Cristo é cósmica no sentido em que ele restaura toda a criação.
Não que ele vai criar algo totalmente novo. Dentro disso que você falou aí, tem uma vertente aí que até argumenta que, de fato, durante o milênio, o Senhor irá restaurar a terra. Mas depois, mas é outro assunto, mas depois ele irá dar um fim. Só que quando ele criou os céus e a terra, ele disse, eis que era muito bom, quando ele criou todas as coisas. Então nós estamos absolutamente convencidos e fundamentados nas Escrituras que o intuito do Senhor é restaurar a sua criação, que infelizmente caída, mas que já está em processo, né, de restauração. Mas, pastor, quando você falou em restauração, será restaurado ao padrão original do Éden ou será superior ao Éden? Como é que será essa restauração? Nós podemos, com base em várias passagens, né, das Escrituras, como por exemplo 1 Coríntios 13, 12, deixa eu ver se é 1 Coríntios 13, 12 aqui, que tudo será infinitamente melhor, né, essa criação que será restaurada. Inclusive, a gente pode afirmar que, com segurança, que será melhor, porque no Éden havia a possibilidade, né, da queda, e no novo céu e na nova terra não. Até eu falei outro dia aqui que o céu também precisa ser renovado, porque foi de lá que o anjo decaiu do seu estado de perfeição e se tornou corrupto. E o próprio Jesus declarou que viu Satanás caindo do céu, né, como um raio. Então, talvez com o novo céu, Deus queira remover qualquer resquício de mal no domínio espiritual. Mas o principal motivo dessa restauração tem a ver com o propósito de Deus de acoplar o céu e a terra e tornar esses dois lugares um só. E é algo que vai além do Éden. Pois no Éden Deus vinha na viração do dia, mas no novo céu e na nova terra, agora unificado, Deus habitará para sempre com o seu povo e de uma maneira plena, absoluta, sem jamais, não teremos mais essa possibilidade, né, de queda. Então será ainda mais perfeito, né, será pleno, né, em toda a sua plenitude. O Heber Campos Pai, ele falou um pouco sobre isso. Ele estava falando que hoje, nós vivendo, né, Cristo habita em nós, no caso com o seu Espírito, ele está sempre nos consolando e coisa e tal, mas na glória nós habitaremos em Deus, né? Uhum. Aí que é a ideia que eu acredito que não vai ver mais a possibilidade da queda, né? Por isso que Fato. Que a restauração. A palavra, na verdade, é interessante sobre a palavra reconciliação. Ela Paulo, né, escreve na sua epístola aos Colossenses que Deus determinou que Cristo, por meio do sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Reconciliação, na qual o prefixo ré indica voltar para o estado original. Então, da mesma forma, ocorre com a palavra renovação. Literalmente, essa palavra significa tornando novo novamente, ou seja, o que uma vez foi novo, mas se tornou gasto pelo uso, é agora renovado, isto é, trazido de volta à sua qualidade antiga. Assim será, né, com a terra. Porém, eu penso que dentro dessa indagação de vocês aí, que ainda será algo... Será um Éden superior. Urbanizado. Mas eu falo o Éden urbanizado em função quando ele fala aqui em Apocalipse 21, né, da Nova Jerusalém, né, dessa cidade que será, né, restaurada. E lembrando que o Augusto Nicodemos disse, será onde a criança brincará com a serpente, onde o leão e o boi estarão juntos no pasto, o lobo e a ovelha. Será algo totalmente pleno mesmo, como o Senhor disse, algo diferenciado, onde o pecado não haverá mais possibilidade nenhuma para ele. Correto. Ô pastor,
você deixaria o José e o Vitor brincar com o leão? Eu estava falando no estudo na igreja, na escola dominical sobre isso, e aí a Stephanie até reagiu dessa forma, com o meu não. Mas é um gatinho, cara, estimação. Mas foi brincando, né, porque com a minha não, né? Foi exatamente trazendo para a nossa realidade, né? Mas é isso aí, é uma vida divinamente feliz em toda a sua plenitude. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Fala, João, você tá quieto? Cara, a minha pergunta tá lá no versículo 4, que está assim: eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pastor, uma pergunta. Quando ele está falando aqui no versículo 4, quando ele fala que não haverá mais morte nem dor, está se referindo à nossa vida aqui na Terra, às perseguições, às tribulações que nós passamos, às dificuldades? Isso exatamente, será uma vida continuada, no novo estado, né, de incorruptibilidade, no estado, né, de glorificação, e vida de celebração, né, de glorificação. Então, isso inexistirá, né? A morte já não existirá, luto, pranto, dor. Então, por isso, as pessoas até associam o céu exatamente com isso, né? Com alegria, com paz, no sentido perfeito, né? Completo, e vida plena, né? Para sempre, sem essas limitações que todos nós sofremos aqui, angústia, decepções, dor, enfim, morte, sofrimento, tudo isso deixará, né, de existir, né, para sempre. Mas então, pastor, aproveitando esse gancho, porque a mesma pregação do Heber Campos, ele falava sobre o versículo 4 mesmo, né, que eles enxugará todas as lágrimas e não existirá mais dor, não haverá mais morte, coisa e tal. Porém, ele fala, quem disse que nós não teremos lágrima? Ele começa a indagar isso ao auditório. E isso me deu... O que irá existir que a gente tem neste mundo ainda que irá existir na glória? Né, então, você citou um renomado teólogo da igreja, eu não sei se falou... Foi o pai. Ah, tá. Então que chama. Tem mais rodagem, né? Não, é porque realmente ele parece-me que ele é um doutor da igreja, né? O doutor tem... Ele até costuma falar, quando às vezes o aluno fala, eu acho que é você baixar. Então ele já defende tese, enfim, é uma vertente que ele argumenta, não é tão pacífico, né? O John MacArthur parece que já pensa um pouquinho diferente, mas eu penso que a ideia dele é que a morte não é a cessação da existência. Então nós vamos continuar a ser o que nós somos. Isso é interessante, porque, inclusive, poderia até falar mais, inclusive, na própria igreja sobre isso. Porque vamos continuar a fazer as coisas que fazemos aqui. Então, por causa dessa ideia de etéreo, parece que no novo céu, nova terra, seremos, né, como anjos, né? Uhum. Então, provavelmente com base nisso, eu precisaria me aprofundar. Ouvi-lo, então, ler a respeito dessa tese que ele defende, mas provavelmente ele está se referindo exatamente a essa ideia de que vamos continuar a fazer as coisas, e nós vamos continuar a ser o que nós somos, mas não lágrima no sentido de associada ao sofrimento, sim, à solidão, à tristeza, entendeu? E sim, a alegria e a celebração, porque a lágrima não é só de... sim, sim. Mas com certeza, né, diz respeito a isso. Né? Ele falou sobre isso, mas ele também falou no momento mesmo do juízo, né? Eu achei interessantíssimo demais, porque
vai ser aberto o livro, né, de tudo que que foi feito em nossas vidas, vai estar lá diante de Deus, e ele já sabe todas as coisas. Só que ele trouxe para ele mesmo um exemplo de como se fosse Deus falando para ele. Não, você pregou a minha palavra, você ensinou quando pôde ensinar, só que você ensinou sobre a glória, só que agora você vai entender o que é de fato a glória e a graça de Deus. Aí ele falou que neste momento ele iria chorar. Eu achei interessante o argumento dele nesse sentido, né? Seria um choro de que agora eu vou de fato saber o que é a glória de Deus. Pode falar, Maninho, que você ia falar. Não, e também pegando esse gancho, aí está no assunto das lágrimas, da dor, e também as pessoas acham que quando chegar o novo céu e a nova terra, né, serão aquelas férias eternas, né? Só sombra e água fresca, ninguém vai fazer nada. Mas de fato, vamos trabalhar. Talvez não vamos ter mais como encarar o trabalho como esse fardo, como algo cansativo, esse algo penoso. O que você acha disso, pastor? Foi bom você focar isso aí, que eu até no início que eu citei o texto de 1 Coríntios 13, 12, e eu só vou ler aqui para mostrar que já enfatizei isso aqui. Vamos continuar a fazer as coisas que fazemos aqui, agora de uma maneira plena e muito melhor, ou infinitamente melhor. Porque aqui em 13:12 diz, porque agora vemos, né, como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, né, como também sou, né, conhecido, para mostrar que tudo será infinitamente mais e melhor do que o que a gente faz aqui de bom, principalmente. Mas o que o Elber, a pergunta do Elber é pertinente, porque de fato a ideia de que nós mencionamos aqui, né, que paraíso futuro será com uma coisa etérea e efeitos especiais, com voz fantasmagórica, todo mundo necessariamente fará parte do grupo de louvor. Será um coral. Mas o desafinado nessa hora, como é que fica? Não, mas exatamente. Aí é por isso que eu falei. Então a gente vai continuar a fazer o que a gente faz aqui, só que de uma maneira agora perfeita e completa. Bem, a meu sentir, no céu, evidentemente, o objetivo de tudo a fim de sermos para o louvor da sua glória. Só lhe deu glória tudo, né, para a glória de Deus. Então, claro que em tudo nós vamos glorificar a Deus. Então, no céu, nós vamos adorar a Deus. Agora, eu tenho exatamente essa ideia de que tem até um teólogo que fala que nós vamos adorar a Deus, reconstruir cidades, porque aqui em Amós, no capítulo 9, no versículo 14, falando da restauração do Israel espiritual, Amós capítulo 9, versículo 14, diz assim: mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, né, teu Deus. Quer dizer, dando a entender aqui que continuaremos a desenvolver, né, as nossas atividades, cantando, compondo música. Então, é essa compreensão, né, que eu tenho. E não essa de que a gente vai ficar voando, né, de asas, enfim. Até outro dia, um irmão nosso muito querido foi... o senhor resolveu levá-lo, ele foi transferido, né, para a Igreja Triunfante, e eu mencionei exatamente isso. Daqui a pouco, no novo céu, nova terra, ele vai continuar tocando como ele gostava de tocar, jogando o futebol dele. que ele gostava, a turma que pulava na beira-valão. E agora está com medo de parasita, não está pulando mais, nem tomando banho no rio Muriaé, né? No novo céu da nova terra não teremos essa preocupação, continuaremos tomando banho no rio Muriaé tranquilamente, celebrando e festejando. Gente, é isso, aquilo que Deus fez e que está deformado, Ele vai reformar, restaurar em toda a sua plenitude, e assim que eu entendo e que viveremos no novo céu.
Rapaz, é interessante, pastor. Já que a gente está falando do âmbito da glória e tal, mas uma pregação atrás que o senhor falou sobre nós cuidarmos do nosso planeta e coisa e tal. Até separei aqui o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 19, né? 19 em diante, no caso. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. O que nós entendemos disso, pastor? Como assim a terra geme? Em função, né, da queda de nossos pais. E não podemos perder de vista que a terra é o que é por causa, né, do pecado. Segundo as Escrituras, quando o pecado entrou no mundo, Deus a amaldiçoou. Então está escrito, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 17: maldita é a terra por tua causa. Então, terra, enquanto na criação de Deus, também, não, e especialmente criação não humana, mas é criação de Deus. Então ela também foi, diz o texto da Escritura, maldita é a terra, em função da queda, em função do pecado. Mas a própria criação não humana, de acordo com a passagem que você acabou de ler em Romanos, ela vive nessa expectativa da redenção, da restauração. Então é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Eu estava lá observando alguns livros e encontrei um livro, né, da terceira série, era da Lara, e cujo título é Azul e Lindo, Planeta Terra, Nossa Casa. Nele o autor escreve: é aqui que nós moramos, e é aqui que nós vamos morar para sempre. Nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos. De certa forma, o autor do livro tem razão, porque isto será possível depois da criação restaurada. E ela mesma vive, de acordo com a referida passagem, ela vive nessa expectativa de restauração. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mas e até lá, pastor, qual seria a nossa atitude como um cristão? Responsabilidade sobre a nossa casa. É verdade. Qual seria? Já que mudou, né? Vai vir nova terra, então vamos deixar pra lá, né? Vamos esperar restaurar. Porque tem irmãos bons aí que jogam lixo na rua aí, né? E aí, como é que fica Até nessa situação? É verdade, tem muita. Eu gosto até de enfatizar isso, muita gente boa. Essa frase que eu queria ouvir. Né? Muita gente boa que em função pelo fato de adotar uma vertente, por exemplo, dispensacionalista, então acredita que o milênio vai ser estabelecido um dia. E aí sim, tudo que está aqui descrito no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías 65, isso será uma realidade no milênio, nem durante 1000 anos. Até lá não adianta a gente fazer nada, porque a tendência é só piorar. Então é uma visão equivocada, porque nós somos cooperadores de Deus, ou conforme a melhor teologia, né, nós somos subgerentes de Deus. E enquanto cooperadores subgerentes, né, de Deus, pesa, né, sobre nós a suave responsabilidade, né, de trabalhar de tal maneira que esse mundo ele possa ser melhorado, aperfeiçoado, de tal maneira que possa ser uma maquete, né, do céu. Então pesa sobre nós essa responsabilidade, já que
teremos novos céus e nova terra. Evidentemente, o Senhor vai fazer isso de uma vez por todas, por ocasião da segunda vinda dentro de Cristo. Mas até lá, pesa, né, sobre nós essa responsabilidade de trabalhar já em favor, né, dessa restauração. É interessante porque a palavra ecologia, como muitas outras palavras, vem de duas palavras gregas, eco, né, oikia, oikos, que é casa. Então, deveríamos ser ecologistas por excelência, nós que pregamos essa doutrina escatológica, conforme as escrituras, né, do novo céu e da nova terra. Porque cuidar da eco, da oikia, é cuidar da nossa própria casa, que evidentemente a gente vai, mas ele vai varrer de uma maneira mais perfeita e restaurar de uma maneira absoluta e plena. Então, os verdadeiros discípulos, né, do Senhor, e aqueles que fazem parte da comunidade que Ele está recriando, formando, abençoando, aperfeiçoando aqui nesse mundo, tem que caminhar nessa direção. Foi interessante. De estar promovendo a vida e restaurando tudo que Ele tem pela frente. O senhor me fez lembrar de uma pregação, o que eu me lembro era do Augusto Nicodemos. Ele falava que Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Não, então cabe a gente fazer a nossa parte, fazer o que devemos fazer, como o pastor disse. Éramos para ser ecologistas, né? Por excelência. Fala, maninho. Não, cara, eu vejo esses dias vazou um vídeo de uma pessoa falando sobre tava vendo, achei até super bacana. Qual é como é que eu faço? A utilidade do canudo, entendeu? As pessoas podem beber um líquido sem canudo. Se começasse a diminuir a venda de canudo, mudaria muita coisa. E eu parei para refletir, eu pensei, poxa, a gente vive sem canudo. Uhum. Por que a gente usa canudo? E as pessoas até botaram louca, sei lá o que e tal, mas eu achei bem interessante a visão dela. Essa questão que você falou, isso nos ajuda também a ter uma participação relevante no bairro, na rua e na cidade. Sim, sim. Então, o que é que a gente vê? Outro dia eu tive que trabalhar com um irmão que estava com problema com o vizinho, o direito de vizinhança, né? E vivendo uma celeuma por problema do lixo. Porque ele estava pegando o lixo e colocando o lixo na frente da casa do vizinho, quer dizer. E à noite na igreja estava ali louvando a Deus, adorando, mas jogando lixo. Então é isso, é uma dicotomia, né, da nossa espiritualidade, de que a espiritualidade é no momento litúrgico, né, saiu dali, acabou. Então é isso, nós somos liturgos de Deus em qualquer lugar, porque esse mundo é um mundo, né, de Deus. Então, como o mundo, né, de Deus, e que foi afetado, né, pelo pecado, e esse próprio mundo vive angustiado, num sofrimento tremendo, e gemendo e vivendo essa expectativa que ele está agoniado, porque está sofrendo, e na expectativa, né, da vinda do Senhor. Então, nós que somos de Deus, e que, já sendo recriados e aperfeiçoados, devemos cooperar para poder demonstrar que, de fato, o nosso objetivo é o novo céu e a nova terra. Então, por isso, esse cuidado com a natureza, nada de jogar sofá no beira-valão, entendeu? Esse dia aconteceu dentro de casa, ajudar a mulher lá a limpar a casa, esse negócio de pia suja, isso é teologia reformada. Rapaz, tá parecendo que é presbiteriano não, hein? Fala, parecendo outra coisa aí. Não, mas esse dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fui buscar a minha mãe, estava eu e a Aline, e minha mãe estava no carro no banco da frente. Minha mãe foi, pegou um papel de bala, jogou na rua.
Aí a Aline falou assim, sogra, você jogou um papel de bala na rua. Ela, mas é um pedacinho pequenininho. Eu falei, mãe, você jogou um papel de bala na rua? Joguei, mas... Não, pera aí então. Acho que não é certo fazer isso. Eu voltei com o carro. Sério, cara. Voltei com o carro. Fui caçando o papel para ver se eu achasse o papel, para pegar o papel. Só que eu não achei, entendeu? Mas assim, de fato, acho que a gente tem mesmo que cuidar. Tem tanta coisa que a gente está fazendo aí. A gente está poluindo, entendeu? Às vezes, coisas simples que a gente pode pegar, sei lá, questão de pilha, lixo, muitas coisas, cara. Não, principalmente... Tem cidades aí principalmente que é padrão nesse sentido. O lixo, cara... Hoje, saindo da loja, o Otávio, onde está estacionada a moto, é copo de Guaravita, Demais. copo de sei lá o que, litro descartável. A rua muito suja. E critica porque o cara não limpa a rua. Critica o prefeito e tal, mas... A questão é que os caras limpam às vezes também, mas... Assim, eu acho que todo mundo... Ele limpa, mas de tarde já tá um lixo. É o vídeo do menininho, você viu o menininho? Não sei se vocês viram esse vídeo. O cara foi, parou o carro, jogou a garrafa de lixo. Jogou a garrafa na rua. Aí o menino pequenininho foi, pegou a garrafa, deu na mão dele. Ou seja, o menino já tinha a atitude. Eu fico pensando, assim, por mais que não se deve usar sacola plástica, coisa e tal, mas se a gente, vamos pro mercado, beleza, a gente leva para casa, dá um jeito de reutilizar aquela sacola com outra coisa, não sei, que possa... Não jogar fora direto, né? Sei lá, usa na lixeira, para dar um jeito de não ficar comprando saco plástico, mais plástico para estar poluindo o nosso ambiente, entre outras coisas, né? Eu só gostaria de que eu falei isso, que vamos continuar a fazer as coisas que fazemos aqui, para mostrar que a gente fala dessa forma, fundamentado nas Escrituras. Mateus 26, 29... ao instituir a ceia, diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saí para o Monte das Oliveiras. Então Mateus 26, 26 a 29, que fala, é um dos textos, né? A exemplo de Marcos 14, Lucas e 1 Coríntios 11, 23, a respeito da instituição da ceia do Senhor, está dizendo aqui que até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Isso significa dizer que a ceia não é algo que o Filho de Deus irá participar, comungar somente na igreja militante. Na vida continuada, na vida eterna, nós teremos o privilégio em Cristo de reconhecer que Ele é a razão da nossa vida. Então, exemplo, né, de João Batista, né, que diz ali que Jesus ia passando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós iremos glorificar a Cristo. Então, só para mostrar exatamente que nós vamos continuar a ser o que nós somos e a fazer as coisas, né, que fazemos aqui. Até porque a morte não é cessação da existência. É uma separação até exatamente a ressurreição, e aí nós entraremos numa nova realidade, no novo céu e na nova terra, para sempre. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Chegando nesse novo céu e nessa nova terra, pastor, algumas dúvidas que tem, um outro assunto agora. Em Isaías 66 diz, no versículo 17: vejo, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Algumas pessoas têm uma visão de que não se lembrará mais das pessoas, de si mesmo, não lembrará uns dos outros. Como é que você encara essa passagem? Tem como você ler na sua versão, João? Que a minha está na NVI. O que fala na sua? Tem 65. Não, 65, 17, desculpa. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Como? Aí a pergunta da mulher, do cara casado. A mulher quer saber disso. Vai lembrar ou não vai? Essa pergunta a Juliana faz, Juliana do Otávio, a Aline, a Letícia. O Elber não sofre isso, não. O Elber ainda não casou.
E aí, pastor? E aí? Não, realmente é um texto, um argumento muito forte nisso aí, principalmente de Isaías 65, 17, mas há um princípio aí, né, da boa hermenêutica, que a Escritura interpreta as Escrituras. Então, nesse texto, a gente teria que ler esse texto à luz do texto de Apocalipse, né, 21, versículo de número 4, né? E lhes enxugará dos olhos nem toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, quando fala aqui de lembranças aqui, não quer dizer, não tem nada a ver com amnésia. Né? Uma linguagem da informática, né, que vai ser deletado. Sim. E que a gente não vai lembrar, né, de nada. O momento de tanta satisfação, de glorificação, de alegria indizível, algo tão pleno que não teremos nenhuma disposição de fomentar lembranças amargas, sim, decepções do passado. É nesse sentido, entendeu? Não tem nada a ver de que a gente não vai mais lembrar de absolutamente nada. Eu estou aqui com um texto no Evangelho, né, de João, no capítulo 20, que mesmo o Senhor já, após a ressurreição, fala que Maria Madalena foi capaz de reconhecer a voz, né, de Jesus. Disse-lhe Jesus, aí vem descrevendo aqui o texto, né, e Jesus aparece a Maria Madalena e tal, e indaga: mulher, por que choras? A quem procuras, né? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste o corpo, né, e eu levarei e tal. E aí chegou um determinado momento que Jesus diz: Maria, né? Aí ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: rabônico, que quer dizer mestre. Então, aí recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi, né, para meu pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhe: subo para meu pai, vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor do mesmo jeito, e contava que ele lhe dissera outras coisas. Outro texto que a gente pode trazer aqui para poder reforçar essa ideia, você vê que a voz de Jesus, ela reconheceu a voz, né, de Jesus. Então, o que eu gostaria de falar é exatamente isso, que no novo céu e na nova terra, já bati nessa tecla aqui, nós vamos continuar a ser o que nós somos, a mesma aparência, entendeu? A mesma aparência, agora, sem essa barriga. Eu achei que eu perdi um Paulo, peso. Aline, se acontecer alguma coisa tal, e você for primeiro de que ela vai ficar viúva. Vai lá, pode te encontrar, vai reconhecer. Claro, há o texto que mostra para nós. Olha aqui, Lucas 16, 24. Não sei se vocês estão com a internet aí, tem uma música tem uma música de Jairinho. Pai, eu queria. Se você puder aí, Grupo Logos, no Google aí, a gente só vê a letra, que eu responde tudo isso aí. É do Grupo Logos. É do Grupo Logos. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Aí ele fala: rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Pronto, então tá aí essa música do Grupo Logos. Do Grupo Logos. Grupo Não, Logos. é Paz, não. Qual o nome dessa música, o título dela? A letra dela, eu penso que responde essa pergunta. Eu falei o texto de quê? De Lucas 16, né, 24, do rico e o mendigo, tal. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente,
Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se, tal. Aí vem descrevendo o texto. Aconteceu, versículo 22 do capítulo 16, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a quem? Ele viu quem? Abraão. Ele viu, não reconheceu. E quem? E Lázaro. Ele falou, quem é isso aí? Na hora, quando ele viu, o que esse sujeito está fazendo aí? Não era um Zé, era um zero à esquerda. Então, clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado tu em tormentos. E além de tudo, aí vem, tudo bem, então aqui, olha o versículo de número 27. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Vai lá, que a vida que eles vivem, eles vão mais longe do que eu ainda. Então, vai lá para misericórdia. Aí vai falando, porque tenho 5 irmãos. Lembrou do pai e lembrou nem lembrou falou dos irmãos, 5, nem a quantidade ele esqueceu. 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não vir também para esse lugar de tormento. Aí Abraão, eles têm Moisés, os profetas, enfim. Então, mostra, né, claramente aqui, essa passagem, exatamente isso, que a aparência continua, a voz. Então, nós vamos reconhecer a própria voz. Agora, sem essa rouquidão que estou evidenciando aqui para vocês, sem colesterol, sem triglicerídeos, sem essa barriga acentuada, entendeu? Então, é assim, gente, é isso que exatamente como no texto que eu acabei de ler aqui para vocês. Outro texto clássico aqui, que eu gostaria de partilhar sobre isso aí, é Mateus capítulo 8, no versículo 11, a respeito do reconhecimento. Eu gostaria até de enaltecer o trabalho de vocês aqui, de abordar esse assunto, porque vai me estimular a tratar isso na igreja, porque isso pode trazer para a gente também voltar a orar, Maraná também vem Senhor Jesus. Sim. Entendeu? Quando a gente tem essa compreensão. Aqui em Mateus 8:11 diz assim, digo-vos que muitos irão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A gente vai chegar lá, vai reconhecer Abraão, reconhecer Isaque, você vai dizer o quê? Prazer conhecer. Mas o prazer é teu. Nice to meet you. Entendeu? Então, essa visão, isso pode nos ajudar muito no nosso cristianismo, para a gente celebrar mais o cristianismo. Louvar a Deus por essa promessa maravilhosa de novos céus e nova terra e na vida, né, continuada. Todos aqueles nossos irmãos que Deus nos deu a graça, né, de um convívio durante 5 anos, 10 anos, aqueles irmãos mesmo que deixaram nas saudades. A pergunta é, quer dizer que Ele permitiu que nós tivéssemos essa experiência e agora isso vai ser deletado? Não vamos vivenciar mais isso? É claro que sim. Claro que eu estou brincando aqui, né? Sim, mas aí nós chegar lá, sabe que o Flamengo e nem... Flamengo 2020 não teve para ninguém. 2019 vascaíno, sofredor. Então... o cristão sofre. Eu penso que isso é muito... Em vez de ser uma heresia, né? É muito mais lógico, muito mais natural, normal, pleno. É isso. A gente vai continuar, só que a mudança mesmo será do estado de corrupção para glorificação. Mas o estado de família também? De corruptibilidade para incorruptibilidade. Família, todo mundo. Mas a questão de família, por exemplo. Não teremos, como o próprio Jesus falou, né, de casamento, assim, casamento, mas
Com certeza. A vida é isso, é a mesma coisa que eu estou falando. Vamos continuar a fazer as coisas que fazemos aqui, continuar a ser o que nós somos aqui. Entendeu? Só que em estado glorificado, né? No novo corpo. A questão, isso aí é para a gente ter alegria que Deus proporcionou. O casamento para a gente. Mas lá, a vida de glorificação será um casamento melhor. Agora, é interessante a gente falar sobre isso, que eu me lembro da minha mãe, ela sempre... meu filho, se você fizer isso, você não vai pro céu. Minha mãe mesmo fala, eu não vou fazer isso porque eu quero ir pro céu, que não sei o quê. Então vinha aquele certo medo. Não, calma aí, rapaz, eu tenho medo de ir pro inferno, ou então não sei como é que é o céu. Então vale a pena a gente esclarecer isso e ter esse tipo de conversa por causa disso. Cara, é muito melhor do que a gente pode imaginar. Estou falando do meu pai, né? Meu pai, Deus resolveu levá-lo, e para a gente foi muito triste, mas em Cristo, e tantas outras pessoas falando da minha casa, poder citar vários irmãos aqui, né? Mas eles estão lembrando de tudo. Agora, nada que traz sofrimento, né? Lembrando enfim. Até falasse fazendo resenha. Então, João, você não vai mais lembrar do Vasco. Não, te traz sofrimento. O Vasco. Alguém assinou de sofrimento. Aí não vai lembrar. Mas é interessante que a cor do Vasco, assim, a cruz, tem a cruz. A do Flamengo tá ligada a outra nova terra lá. É outra nova terra a cor lá do Flamengo. A outra terra. Então eu acho que, enfim, acho que é isso. Tá brincando aqui, mas para exatamente mostrar que isso é interessante, né? Que vai continuar do mesmo jeito, aparência, voz, porque quando no texto aqui do Evangelho de João 20, quando Jesus chamou Maria, aí ela, ficha caiu. Na hora ele reconheceu a voz. A ficha caiu, ele já ressurreto, né? Então vai continuar a mesma voz agora, isso que eu falei com eles. É bom pontuar isso. Só que até eu anotei aqui, nós saberemos tudo o que sabemos agora. O que sabemos agora, de uma maneira mais nítida, plena, mais claro e muito mais. Porque agora é no estado absoluto de glorificação e para todo sempre. Então é isso, meus irmãos, que a gente queria, né, compartilhar. É isso aí. Acho que tá legal, né, galera? Acho que tá legal. Tá tranquilo, depois esclarecer. Teria mais perguntas, mas vamos deixar para um outro momento. Vamos ter outro. Ele tá perto de nós. Porque de fato não tem como encerrar um assunto. Primeiro que não é tão enfatizado, ensinado, pregado, né? E durante um bom tempo, até o Anthony Huck, um renomado teólogo, né, da igreja, ele expressou essa preocupação, né, de que a igreja fala pouco a respeito da vinda do Senhor e, por conseguinte, né, das últimas coisas, da doutrina da escatologia. Uhum. E ele, na leitura dele, uma demonstração de que a igreja está equivocada. Fala igreja assim, a sua membresia, a liderança, sim, pensando mais nas coisas daqui, terrena. E dentro do contexto do evangelicalismo brasileiro hoje, a pregação tem sido mais nesse sentido mesmo, né? Que você, ao aceitar a Cristo, necessariamente você vai ficar sem doença, você vai ser rico, porque você é filho do rei. E, então, enfim, a ideia da vinda de Cristo, os nossos pais pregavam mais, quase toda semana tinha uma pregação. Tinha como você fazer um trabalho evangelístico sem falar da vinda de Cristo. Sim, sim. E hoje pouco se fala. Isso é muito ruim, não é um bom sinal. Então, que depois desse programa, quem sabe, né, os ouvintes aí possam voltar a estudar sobre o assunto. Sim, verdade. Enfim, e aí a gente mudar isso que está acontecendo aí, para a gente voltar a falar desse assunto bíblico e, sobretudo, daquilo do nosso futuro, né?
que diz respeito à vida, né, continuada. Sim, sim. E aí, galera, tem alguma coisa mais a dizer? Vocês querem deixar algo para os ouvintes? O meu recado é o seguinte: quinta-feira vai ter a continuação desse estudo na igreja. Convidar todos. A gente está falando, na verdade, a gente está falando sobre a cidade, né? Porque também sobre a teologia da cidade, para alertar a igreja que hoje é o cenário que nós vivemos, o campo missionário hoje é a cidade. E aí na oportunidade eu falei que a cidade hoje está associada a problema, a tanta coisa ruim, porém Deus ama a cidade, e já que a Bíblia fala da nova cidade, que é a Nova Jerusalém, a gente precisa atuar, ter uma participação relevante na cidade que nós vivemos, já trabalhando com essa ideia de antecipação da Nova Jerusalém. Aí a gente entrou no assunto e provocou vocês, entendeu? Sim, mas não, realmente a gente ainda, o foco, até antes do acampamento, será a cidade, né? Porque a gente está trabalhando nessa temática, porque o tema, já fazendo meu comercial aqui, o tema do nosso retiro espiritual de carnaval da Igreja Presbiteriana da SEAB é Igreja, uma fonte de esperança para a comunidade, uma fonte de esperança, né, para a cidade, porque ela deve trabalhar nesse sentido de trazer o Evangelho, né, que é o poder de Deus para a salvação, e aí trabalhar para que as pessoas possam experimentar uma redenção de uma forma geral, em termos de salvação, né, de se reconciliar com Deus e prosperar enquanto ser humano, se tornando uma pessoa melhor, uma família melhor, uma escola melhor, uma fábrica melhor, cidade melhor, até a volta do nosso Senhor e Salvador, né, Jesus Cristo. E aí, Maninho, alguma coisa? Eu acho que a gente já está perto para encerrar, mas eu acho que para os nossos ouvintes seria bom, pastor, deixar um recado também para aqueles que às vezes não se sentem integrados nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova Jerusalém. Qual o recado que você deixa para essas pessoas? O que está escrito aqui no Evangelho de João, que no capítulo 14, versículo 6, onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo respondeu, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, somente Jesus pode assegurar para o homem pecador o direito de entrada na vida continuada e, por que não dizer, o direito de entrada no novo céu e na nova terra. Ainda que no Evangelho de João ele diz isso: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então você precisa, depois do berço e antes da sepultura, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, mediador e Senhor. Porque segundo o Evangelho, quem crê no Filho tem a vida eterna, isto é, a vida continuada, que não é outra coisa a não ser o direito de viver para sempre no novo céu e na nova terra. Amém. Que Deus a todos abençoe. É isso aí então, galera. Vocês acabaram de ouvir o nosso pastor Dorival. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida, pastor. E que o Senhor ore por nós, para que não seja só o segundo podcast, que venha o terceiro, o quarto e muitos outros, e que muitas pessoas possam ouvir
essa mensagem, que de fato necessitamos tirar esse medo da volta do Senhor, do novo céu e nova terra. Você que ainda não segue o nosso Instagram, é podcast.ouca, ouça, mas sem o cedilha. Facebook da mesma forma. Toda gravação de podcast tem uma live rolando no Instagram e você pode acompanhar conosco a live. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Meus meninos, o que vocês têm a dizer? Vamos se despedir dessa galera. Falou sobre o YouTube, molecão? YouTube, boa. Se inscrever lá no nosso canal, lá estará também. A gente estará postando um vídeo na sexta-feira, né, mano? Isso. Vamos estar correndo para já estar sexta-feira lá direitinho, para vocês poderem estar ouvindo. Quem não pôde ouvir completo aqui, vai estar ouvindo lá no Spotify e também no YouTube. Isso, ouça quem tem ouvidos, É um nome... ouvido nas duas plataformas. Então, só procurar lá. E qualquer coisa é só mandar um direct no Instagram, pergunta, algum tema que vocês estão querendo, pra gente também estar trazendo alguém que possa falar sobre isso, né, João? É isso aí. Deixar aquele recadinho, né? Meu irmão. Aquele irmãozinho que a gente não gosta aqui na terra. Nós vamos ter que atolerar ele lá no